Nós vamos então começar. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Vamos iniciar a cerimónia do lançamento do livro do embaixador Duarte Jesus, o Eduardo Mondlane, Uma Voz Silenciada. Eu queria agradecer a presença do Sr. Ministro dos Estrangeiros. Queria saudar a Sra. Ministra do Género, da Criança e da Ação Social de Moçambique e, através dela, saudar toda a família, todos os membros da família Mondlane aqui presentes. Queria igualmente agradecer a presença dos chefes de missão estrangeiros e também dos embaixadores aqui acreditados em Lisboa e que estão aqui hoje presentes. Portanto, muito obrigado a todos. No passado domingo, o Presidente Nyusi, nas comemorações do Dia Nacional de Moçambique, recordou que o 25 de junho era o feriado nacional, era Dia Nacional, justamente porque se tratava do dia em que tinha sido fundada a Frelimo, em 1962. A Frelimo foi fundada pela junção de 3 diferentes partidos, e foi o Dr. Eduardo Mondlane que, nessa altura, com cerca de 40 anos, tinha deixado uma vida já estabelecida nos Estados Unidos como professor universitário e como alto funcionário das Nações Unidas, e tinha regressado em Moçambique para iniciar, regressado à África para iniciar a sua ação política. Igualmente, o 3 de fevereiro, em Moçambique, que é o Dia dos Heróis Moçambicanos, está ligada ao Presidente Mondlane, na medida em que é a data em que o Presidente Eduardo Mondlane foi assassinado. É raro que alguém tenha o seu nome associado a 2 feriados nacionais. Eu devo dizer desde já que, mesmo assim, Moçambique tem menos feriados que Portugal. Mas isso, no fundo, ilustra a importância e o peso da figura de Eduardo Mondlane para Moçambique. Eu estive 2 vezes colocado em Moçambique como diplomata, a primeira vez entre 85 e 88, e depois voltei, nessa altura já como embaixador, entre 2005 e 2008. E eu queria apenas agora, no início desta cerimónia, relembrar de forma muito sintética que, quando cheguei em setembro de 85, eu cheguei cerca de 6 meses antes dos acordos de Incomaty, e Moçambique estava em plena guerra civil. Havia uma intervenção clara da África do Sul, de ajuda e mesmo de intervenção física. Durante o tempo que eu estive em Moçambique, nessa altura, houve ataques de comandos sul-africanos. Houve um ataque de um comando sul-africano na Avenida Júlio Nyerere, num sítio que hoje, nessa altura, havia 2 casas minadas em que viviam alguns membros da ANC. Hoje em dia, essa zona é onde está a missão conjunta dos países nórdicos. E também houve uma bomba posta à frente da nossa embaixada, à frente da Embaixada de Portugal, porque o Dr. Albissac, que morava ali perto e que era um membro importante da ANC, morava ao nosso lado, pôs ali o carro e a bomba arrebentou e estourou com os vidros todos da embaixada. De qualquer forma, quando eu volto a Moçambique, depois, em 2005, já como chefe de missão, eu venho encontrar um Moçambique totalmente diferente, um Moçambique em paz. Já tinha havido os acordos gerais de paz de 92 e, no fundo, durante aquele tempo, numa altura em que também o Sr. Ministro dos Estrangeiros, o atual Ministro, o professor João Gomes Cravinho, era o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação,
E naquela altura a nossa prioridade, a prioridade da Embaixada, enquanto eu lá estive, foi a retomar as negociações de Cabora Bassa e conseguir, no fundo, lograr a reversão da estrutura acionista de Cabora Bassa a favor de Moçambique. Eu queria dizer que, mais uma vez, queria dizer que nós, é com muita satisfação que nós, neste Ministério, somos anfitriões do lançamento deste livro e que isto, da nossa parte, é também, de certa forma, uma homenagem ao Presidente Eduardo Mondlane. A cerimónia vai decorrer da seguinte forma: eu vou dar a palavra primeiro à doutora Mariana Sampaio Garrido, que vai falar sobre o livro. Depois o embaixador Eduardo Jesus faz a sua intervenção e, por último, a sessão vai ser encerrada com uma intervenção do Dr. Eduardo Mondlane Júnior, que fechará esta cerimónia. E, portanto, desde já eu passo a palavra à doutora Mariana Sampaio Garrido, faça favor. Muito obrigada. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. João Carvinho, não está a funcionar. Está. Está a funcionar? Está, estão todos ligados. Senhor Embaixador Freitas Ferraz, Senhores Embaixadores, Ministra Nielete Mondlane, Dr. Eduardo Mondlane Júnior, que se deslocaram de longe para virem até nós num gesto de uma homenagem ao seu pai, Eduardo Mondlane, minhas senhoras e meus senhores. Tenho que falar mais perto? Sim. Ok. Exato, assim. Está melhor assim? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao embaixador José Manuel Duarte de Jesus o convite para estar aqui a dizer algumas palavras sobre o livro que acaba de publicar. A razão por que o fez, para além da amizade que nos une, prende-se, tenho a certeza, com as minhas raízes moçambicanas, infelizmente cortadas demasiado cedo, já que por razões familiares vim para Portugal em 1958 com apenas 12 anos de idade. Se as circunstâncias da vida não me permitiram ser África da cabeça aos pés, como Noémia de Sousa diz num dos seus poemas, Moçambique estará sempre no meu sangue, na minha pele e no meu coração. Sinto-me, pois, muito grata por esta oportunidade para, de alguma forma, reavivar a minha ligação à terra onde nasci, sobretudo porque isso acontece graças a uma reflexão sobre a enorme figura que foi Eduardo Mondlane, cuja voz, se não tivesse sido tão precocemente silenciada, teria provavelmente contribuído para a independência de Moçambique de uma forma progressiva e mais pacífica. Mas mandam as regras da apresentação de um livro, que começo por falar do autor do mesmo, tarefa que não se revela nada fácil, tendo em conta, para além das qualidades que todos lhe conhecemos, o notável percurso académico e profissional. Licenciatura em História e Filosofia, mestrado em Lógica Matemática, doutoramento em História das Relações Internacionais. Para além da sua longa carreira diplomática, foram inúmeros os trabalhos de investigação que levou a cabo sobre a China, a África, a negociação, a teoria da decisão, entre outros temas, e que ganharam corpo nas muitas obras publicadas. Gostaria de referir também as várias conferências para que frequentemente tem sido convidado a partilhar o seu conhecimento em todas estas áreas. E por falar em partilhar, não poderia deixar de destacar a competência e a dedicação com que desde há uns anos desempenha as suas funções como professor pro bono na Academia Sénior da Cruz Vermelha em Cascais. E para além de tudo isto, ainda consegue surpreender-nos dedicando e com sucesso uma parte do seu tempo livre à pintura. Mas o que aqui nos traz é a publicação de mais uma obra sobre o assassinato de Eduardo Mondlane, figura incontornável no âmbito dos movimentos pela luta de libertação colonial, ao lado de Agostinho Neto e de Amílcar Cabral. Muitos se interrogarão sobre as motivações que estão por detrás do interesse do autor por Eduardo Mondlane. Tentando resumir um pouco, direi que a sua ligação a este líder africano, já relatada noutras obras suas, nasce, como certamente alguns saberão,
a quando da sua missão diplomática em Bona, em 1963, ao ser solicitado pelo tunisino Ahmed Lili, amigo de Mondlane e dirigente da Confédération des Syndicats Africains, grupo de orientação não comunista, constituído por 12 países africanos, que contactasse Mondlane. Este, na altura, encontrava-se em Nova Iorque a trabalhar na ONU. O objetivo do contacto era ouvir as propostas que Mondlane queria fazer no sentido de promover o diálogo com Portugal, a fim de se evitar o início da guerra colonial em Moçambique e que este caísse na dependência das potências da Guerra Fria. Ahmed Lili estabeleceu a chamada telefónica e José Duarte de Jesus falou com Mondlane, cuja proposta foi a de neutralizar a decisão de uma ala da Frelimo de iniciar a guerra, se Portugal mostrasse disponibilidade para um diálogo sem pré-condições num país que não estivesse na dependência direta da Rússia ou dos Estados Unidos, a Tunísia, por exemplo. Ao ser-lhe comunicada diretamente esta proposta, a resposta de Franco Nogueira, a José Duarte de Jesus, foi que lera a informação com interesse. Não obstante, e devido a esta diligência, este passou a ser considerado pela PIDE como alguém perigoso, pois tinha contacto com terroristas africanos, tendo sido aconselhado pelo próprio Franco Nogueira a abandonar rapidamente o país, o que teve como consequência o afastamento da carreira diplomática, na qual só foi reintegrado após o 25 de Abril. Podemos imaginar o quanto este episódio o terá marcado. Não é, pois, por acaso que a tese de doutoramento que defende em 2007 é sobre Eduardo Mondlane, a que se seguiu a publicação da obra em 2010, Eduardo Mondlane, um homem a abater, sobre a vida e a ação do líder africano, cujo prefácio foi escrito pela viúva Jeanette Mondlane. Aqui eram enunciadas já várias questões relacionadas com a autoria da sua morte. A obra começa por abordar o quadro geopolítico em África nos anos 60, centrando-se depois na figura de Mondlane e nos seus vários planos, continuando em seguida pelo volumar de anticorpos internos e externos que culminaram no seu assassinato. O livro termina sem encontrar respostas, mas deixando em aberto 4 possíveis responsáveis a que me referirei mais adiante. Insatisfeito e incansável, José Duarte de Jesus prosseguiu a investigação e o resultado aqui está perante nós. O prefácio de Maria José Tiscar traz-nos uma excelente contribuição para a contextualização do conflito de Portugal em territórios africanos, destacando as operações especiais que os serviços secretos de diversos países levaram a cabo em África. Não me vou, pois, deter nesse aspecto, mas apenas, e de uma forma muito breve, tentar recordar o que foi a vida e a luta de Eduardo Mondlane. Filho de um chefe tradicional, nasceu em Manjacaze, na província de Gaza, e estudou na missão presbiteriana suíça. Seguiu e terminou o ensino secundário na África do Sul, numa escola também presbiteriana. Conseguiu em seguida uma bolsa que lhe permitiu continuar os estudos nas áreas de antropologia e sociologia na Universidade de Lisboa, estudos que veio a concluir nos Estados Unidos com um doutoramento em sociologia, tendo, posteriormente, trabalhado para as Nações Unidas. Na década de 50, teve a oportunidade de contactar com o então ministro Adriano Moreira, e que pretendia criar uma cadeira de antropologia no Instituto de Medicina Tropical e propôs que Mondlane se candidatasse a essa função, o que acabou por nunca se realizar. Nessa ocasião, as conversas entre ambos sobre Moçambique andaram à volta de 3 grandes temas: o não respeito pelos direitos civis, o trabalho forçado existente e a criação de uma universidade. Mondlane, por seu lado, tentou convencer Adriano Moreira da necessidade de Portugal seguir o caminho dos restantes países que estavam a dar a independência às suas colónias africanas. Quando mais tarde, em 1961, a convite da missão suíça visita Moçambique, Mondlane contacta com vários nacionalistas, ficando a perceber que estavam reunidas as condições para a criação de um movimento de libertação nacional. Entretanto, outros haviam surgido, com sede em países diferentes, tarefa não muito facilitada pelo facto das suas bases étnicas e sociais serem muito variadas,
o que dificultava a concretização de um projeto comum. Como se sabe, existe em Moçambique uma grande diversidade étnica, cuja principal fronteira é o rio Zambeze e que se distingue pela influência matrilinear e patrilinear. Entre as várias etnias existentes, destaco a norte deste rio a Makonde e a Makua, a sul a Chope e a Tsonga. Espero não estar a dizer nada que não corresponda à realidade. A este propósito, e abrindo um parênteses, gostaria de referir aqui o livro Uma História de Poligamia, da escritora moçambicana Paulina Tiziane, vencedora do Prémio Camões 2021, cuja leitura aconselho. Nesta obra, as diferenças étnicas e culturais norte-sul estão bem patentes. Mondlane tentou unir os três principais movimentos de libertação já existentes com o apoio do presidente da Tanzânia, Julius Nyerere. Assim, a 25 de junho de 1962, nasce a Frelimo, tendo Eduardo Mondlane como seu presidente. Ao perceber que seria difícil levar a cabo a independência sem uma guerra de libertação, a sua primeira estratégia foi enveredar por esse caminho, com o apoio da Argélia, onde foram treinados os primeiros guerrilheiros, entre os quais Samora Machel, que o viria a substituir como presidente da Frelimo em 1970. Também a Tanzânia apoiou o movimento, tendo ajudado Eduardo Mondlane a criar, em 1964, juntamente com a sua mulher, Janete Mondlane, de origem sueca, mas de nacionalidade norte-americana, uma escola secundária, o Instituto de Moçambique, que visava promover a educação e a saúde dos refugiados da guerra de libertação do seu país. Graças aos diversos apoios humanitários que recolheu, conseguiu colocar muitos estudantes do Instituto em algumas das melhores universidades onde se formaram, tornando-se futuros líderes do Moçambique atual. Esta primeira fase da luta armada foi bastante conturbada, pois gerou uma série de incidentes e divergências estratégicas que ensombraram os primeiros anos da Frelimo, mas que ao mesmo tempo reforçaram o papel do seu líder, que em 1968, no segundo Congresso, é reeleito. Eduardo Mondlane é assassinado em Dar es Salaam a 3 de fevereiro de 1969, ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa de uma ex-secretária sua, Betty King. Suspeita-se que a encomenda teria sido preparada em Lourenço Marques, por Casimiro Monteiro, um técnico de origem goesa ao serviço da PIDE. Mas como chegou às suas mãos e porque foi ele a abri-la, nunca foi esclarecido. Quando preparava esta apresentação, tomei nota desta frase que li algures, que encontrei num documento e que vou citar. O crime é normalmente negócio sujo e o tipo de transações que poderiam ter estado por detrás deste assassinato, a 40 anos de distância, com possíveis atores ainda hoje vivos, afigura-se-nos de clarificação difícil e, quiçá, inútil. José Manuel Duarte Jesus decidiu contrariar esta afirmação e este livro é um convite a que o acompanhemos numa trama de enredos e desenredos conspiratórios em busca de uma solução. A que nos propõe, fruto de muita reflexão e de um minucioso trabalho de pesquisa, visa apontar para uma luz ao fundo do túnel. E Eduardo Mondlane, homem iluminado e injustamente silenciado, merece-a bem. Avaliando contornos geoestratégicos, o autor tenta perceber a quem beneficiou e a quem prejudicou o assassinato político. Como acima referi, eram 4 as hipóteses formuladas no final do seu livro anterior. A PIDE, a Rússia, a China dos Guardas Vermelhos, uma ala ultraconservadora em Portugal ligada à Ginterpress. Perguntas que ficaram em aberto e que, não obstante a complexidade da questão, não satisfizeram a sua permanente inquietação para obter respostas. O homem apontado como executor direto do assassinato parece ter sido encontrado. Mas quem foram, na verdade, os verdadeiros cérebros por detrás do seu braço armado? Para concluir, eu gostaria de referir que a minha formação nada tem a ver com política nem com relações internacionais, pelo que peço desculpa se fiz alguma afirmação menos precisa. Efetivamente, a minha inclinação foi mais para a área de letras, para a força e o valor das palavras. Por isso escolhi terminar com os últimos versos de um poema de Carlos Eurico da Costa, poeta surrealista, que encontrei por mero acaso numa antologia da memória da Guerra Colonial e que foi escrita em 1969. O título é Canção para Eduardo Mondlane.
Morres com flores na mão, o teu verbo já não conta, cercam-te mudos soldados de olhos impenetráveis. Se porventura a dor o teu corpo mutilou, chegou breve, frio fundo, cimentou seus pés no chão. Nas urzes, o sangue aflora, gota no ventre da terra, semente para outra aurora. Sim, penso que a semente germinou uma vez mais com a publicação deste livro. Obrigado ao seu autor. Muito obrigado, doutora Mariana Sampaio Garrido. Embaixador José Eduardo Jesus, faça favor. Senhor Ministro, senhores embaixadores, caros colegas e aos velhos amigos Nielete e Eduardo Mondlane, não está aqui presente, mas eu gostava de lembrar a Janet Mondlane, com quem troquei tantos e-mails para fazer o meu primeiro livro sobre Mondlane e que me deu a honra, de resto, de escrever o prefácio para esse livro, de maneira que eu queria agradecer de uma forma também particular ao embaixador Freitas Ferraz pelo empenho e a amizade com que organizou este lançamento do livro através do Instituto Diplomático. Eu, no livro, fiz alguns agradecimentos, mas, se me permitem, eu aqui repetiria alguns, nomeadamente a uma senhora, que eu não sei de resto se estará aqui, a doutora Maria João Pires, diretora do Arquivo de Defesa Nacional, porque se não fosse ela, eu não sei se teria conseguido fazer este livro. Ela buscou, eu ia-lhe dizendo o que precisava, ela conseguia organizar e cada vez que eu lá ia já tinha tudo preparado para eu ver, portanto realmente esta senhora foi uma peça essencial na investigação que fiz já da primeira vez e 10 anos depois a mesma senhora fez a mesma coisa. Aqui a Mariana, a minha amiga Mariana, foi uma das pessoas que me ajudou na elaboração do livro, nomeadamente no português, na composição, na maneira de apresentar certas ideias, de maneira que depois disse estas maravilhas, enfim, sobre mim são falsas com certeza, sobre o livro não me atrevo a dizer, mas enfim. Eu gostava aqui também, já agora, de uma palavra curta ao saudoso professor Adriano Moreira. No fundo, foi graças ao Adriano Moreira que eu me atrevi a começar a fazer as investigações para o primeiro livro, que acabou por ser um doutoramento. Uma das entrevistas, uma vez que fui fazer uma das entrevistas com ele disse-me: olha, Duarte Jesus, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu não lhe dou mais entrevista nenhuma, a menos que o senhor transforme isto numa tese de doutoramento. Eu disse: vamos, com a minha idade, já tinha 70 e tal anos, lá me convenceu e eu acabei por fazer a tese de doutoramento sobre o Mondlane, graças precisamente a ele. Minha ligação ao Mondlane foi aqui já dita pela doutora Mariana, portanto, foi devido ao contacto que eu tive com o Eduardo Mondlane nos anos 60, que estive fora da carreira diplomática durante 9 anos. Portanto, enfim, é alguém que marcou um pouco a minha vida, digamos assim, profissional. Sobre o livro mesmo, eu devo dizer que não tenho muita coisa a acrescentar. Esta senhora disse maravilhas sobre o livro, de maneira que eu, enfim, dizer bem do livro fica mal.
dizer mal do livro. Pode-se perguntar, então, para que é que ele o escreveu? Para dizer mal do livro. Portanto, devo dizer que prefiro deixar ao juízo de cada um que o ler a sua opinião e abster-me de alguma opinião sobre o livro. De maneira que, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado e eu dou agora a palavra ao Dr. Eduardo Mondlane Júnior. Muito obrigado, embaixador. Antecipadamente eu queria vos pedir desculpa pelo facto que a minha língua materna não é português, nem paterna. Portanto, vou fazer a entrega aqui de uma mensagem da Jeanette Mondlane, a nossa mãe. Também é muito bom sempre quando estamos num painel a fazer apresentações e ouvir discursos em que ouvimos o discurso, há um alinhamento não só que começo a ter que retirar partes componentes de contexto que tínhamos escrito para esse discurso, mas é bom, porque aprendemos sempre todos e não vale a pena que estamos aqui a repetir factos que foram apresentados pelos que apresentaram antes de mim. Sua Excelência, Dr. Professor João Gomes Cravinho, Ministro de Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, estimado amigo embaixador José Manuel Duarte, querida Annie, distintos convidados. Gostaria, em primeiro lugar, em nome da minha mãe Jeanette Mondlane, exprimir uma saudação especial ao embaixador José Manuel Duarte, por nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui juntos, neste edifício de referência, o Instituto Diplomático. Acreditamos que Eduardo Mondlane estaria surpreendido e, quem sabe, encantado, porque em 2023 esteja a ser lançada, neste lugar, uma obra sobre ele, das instalações de uma instituição cuja ação política e diplomática corporiza parte daquilo que ele próprio foi em vida. O Eduardo, para além de ser o presidente da Frelimo, encarnava as qualidades de um diplomata, porque a luta pela soberania de Moçambique não era uma mera questão de combate armado contra o sistema colonial. Era também a conjugação de ações de base envolvendo intrinsecamente os moçambicanos em áreas de desenvolvimento social e econômico. Entendamos que o imperativo da diplomacia inteligente naquela altura era pivotal. Foi pela perspicácia diplomática de Mondlane que, num contexto de Guerra Fria, a Frente de Libertação de Moçambique assumiu o posicionamento de não alinhamento, facto que provavelmente terá o custado a vida. Assim, pensamos que o simbolismo de que se reveste o lançamento desta obra nestas instalações do Instituto Diplomático de Portugal tem a sua razão. Eduardo Mondlane foi desde o início claro quanto à definição da luta do povo moçambicano. Assumiu-se integralmente contra o regime colonial e fascista, sem nunca estar contra o povo português. Depois do último livro, Eduardo Mondlane, Um Homem a Abater, o nosso amigo o embaixador José Duarte contribui nesta nova obra com o seu admirável percurso na procura da verdade sobre que motivou e, fundamentalmente, quem terá beneficiado do assassinato do Eduardo Mondlane. Conhece também o contacto que Mondlane manteve com o então Ministro da Administração do Ultramar, o professor Dr. Adriano Moreira, que na altura queria que Eduardo aceitasse uma cadeira académica numa instituição académica colonial. No lugar de aceitar essa proposta, ele reiterou ao Ministro
da necessidade de Portugal seguir o caminho da descolonização. O livro que hoje estamos a conhecer explica muito bem o episódio em causa de como é que o embaixador Duarte se conheceu com Eduardo Mondlane, e recebemos hoje uma lição detalhada sobre, efetivamente, o que aconteceu passo a passo. Por ironia de destino, seria o professor Dr. Moreira que viria a supervisar a tese do doutoramento do autor, a qual resultou o livro Eduardo Mondlane, Um Homem a Abater. Estimados presentes, honra-nos como família estar na vossa companhia, a testemunhar o lançamento desta pesquisa sobre a vida do Eduardo Mondlane. Hoje, estamos recordados que Mondlane não era apenas um nacionalista, mas, acima de tudo, um homem com uma visão que indiretamente contribuiu para a visão da política pan-africana do então presidente dos Estados Unidos da América, John F. Kennedy. Termino, caros presentes, expressando mais uma vez a gratidão da nossa família pela oportunidade de convivermos com a memória do nosso pai que foi e será o nosso ícone de liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo Mondlane. Apesar de ter dito e chamado a atenção que o português não era a sua língua materna, eu quero assegurar que fala português tão bem como eu. E termino agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr.